SCP-093-T1 Teste de contenção. Testes com SCP-093 em certas condições baseadas nos procedimentos atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade destes procedimentos, iniciando com alterações no tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície espelhada, moldura de bronze, espelho com qualidade de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste, por si só, tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão. SCP-093 adota a posição vertical e começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo volta em U e rolando na outra direção, formando uma trajetória oval contínua até que um espelho seja colocado próximo ao objeto, momento no qual SCP-093 rola na direção do espelho e deita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante seu deslocamento na superfície. 2 espelhos, frente a frente nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação, e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho ao qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 acompanha o movimento do espelho, ganhando velocidade até que um máximo de seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando SCP-093 e o colocando em um espelho. Esse teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando SCP-093 e o colocando contra um espelho, na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecidos que SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte. Testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo Dr. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolos do teste. Indivíduos testando SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capaz de conter 3 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas. Indivíduos testando SCP-093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo uma fonte de luz equipável no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. 4 garrafas de água com 0,5 litros, 4 refeições prontas de qualquer tipo, além de 2 barras de cereais simples. Gotas de chocolate são permitidas. Uma pistola comum Beretta de 9mm com 24 munições carregada. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada, após ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado desta condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. Um indivíduo não deve ser informado sobre este item, devendo encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo com uma câmera instalada sobre sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquira uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de SCP-093 devem ser registradas.
bem como o histórico do indivíduo e os motivos de sua prisão para identificar como o SCP-093 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser lidos na ordem. Agente M. Registro número 93-T3. Teste do espelho 1. Cor azul. O indivíduo é D20384. Sexo masculino, 34 anos de idade, físico forte. O histórico do indivíduo mostra a ocorrência de um homicídio e tentativa de suicídio. O indivíduo cooperou em todas as fases do teste. O indivíduo entrou no espelho fornecido portando o SCP-093, que emitia uma cor azul. Os técnicos observaram que o espelho manteve suas propriedades refletivas até que o indivíduo passou completamente por sua superfície, momento no qual o espelho passou a mostrar uma paisagem externa, tingida fortemente de azul. Segue a descrição do material gravado em vídeo. A câmera se ativa e a imagem pisca. O indivíduo se encontra no mesmo campo relatado pelos técnicos. Parece uma típica planície de terras baixas. Tudo tem uma coloração azul superimposta sobre as cores normais. Nenhum ponto de referência é discernível conforme o indivíduo desloca a visão para a esquerda e para a direita, somente grama, mato e uma brisa que move as plantas mais altas. Nenhuma árvore, nenhum ser vivo é visível. O indivíduo segue em frente conforme instruído, dando cerca de 500 passos antes que algo se torne visível. Um pedaço de solo adiante está ressecado e é possível ver grama morrendo no local conforme o indivíduo se aproxima. A cerca de 300 passos adiante, o indivíduo se encontra diante de um buraco no solo. O buraco foi escavado utilizando ferramentas primitivas desconhecidas. O sistema de polias é ativado e a câmera balança suavemente. O indivíduo é instruído a entrar no buraco e, após um protesto moderado, concorda. Não há nenhum método aparente para descer, como escadas ou cordas. O indivíduo depende inteiramente de suas mãos e do sistema de polias para descer lentamente. Cerca de 100 metros de cabos são utilizados até chegar no fundo. A fonte de luz azul fornecida no kit portátil é ativada após cerca de 50 metros de descida, quando a luz externa torna-se insuficiente. Varreduras com a luz não revelam nada além de terra no fundo do buraco. O indivíduo segue em frente auxiliado pela fonte de luz. Ao ser questionado sobre a coloração azulada, o indivíduo parece confuso, alegando não estar vendo a tonalidade sob sua perspectiva desde o início. Luz é visível adiante na passagem e 150 metros de cabo já foram utilizados. O áudio da câmera registra o ruído da pistola sendo carregada. Quando questionado sobre suas ações, o indivíduo afirma se tratar de precaução justificada e prossegue. O túnel muda de terra batida para um ambiente de concreto, e o indivíduo reclama de algum fedor. A fonte de luz no túnel é atribuída a luminárias de teto, das quais cerca de um quarto se encontram quebradas, enquanto as demais funcionam. Uma série de 6 portas, 3 de cada lado, é visível pela câmera, com uma 7ª porta no final do corredor, bloqueada por entulho metálico genérico. O entulho mostra sinais de ferrugem e trata-se de material comumente adquirido em lojas, indicando presença humana. O indivíduo é solicitado a tentar abrir as portas, em qualquer ordem. O indivíduo primeiro tenta abrir a porta na direita. A porta encontra-se trancada e não abre. A segunda porta tenta abrir, mas não se move, estando trancada, porém bloqueada. Fechada a segunda porta, é tentada a terceira porta, com os mesmos resultados da primeira. Do outro lado do corredor, a terceira porta abre completamente, levando a uma sala fortemente iluminada. A luminária portátil é desligada nesse momento, conforme a câmera inspeciona a sala. O cômodo está vazio, sem conteúdo, mas as paredes estão imundas. O indivíduo alega que a substância nas paredes não é terra, mas ele não consegue identificá-la. Parece lembrar plástico derretido, mas possui coloração marrom ao invés de preta. A porta é fechada. A segunda porta, do lado esquerdo, não possui maçaneta e não se move ao ser empurrada. O buraco onde estaria a maçaneta foi tapado com um material desconhecido. Todas as portas são feitas de modo que é impossível que qualquer coisa seja vista pelos lados ou por baixo das portas. A primeira porta, na esquerda, está trancada, mas parte da chave ainda está presente na tranca, com a parte de trás quebrada. Com esforço,
O indivíduo consegue manipular a chave e abre a porta, imediatamente começando a tossir, reclamando do fedor. As paredes da câmara encontram-se limpas, bem como o piso. O teto está coberto do material marrom desconhecido na terceira sala. Nessa sala, há uma barraca improvisada feita de cobertores velhos, com um travesseiro, uma caixa de madeira contendo caixas abertas do que parecem ser alimentos, com escritos que parecem ser rabiscos através da câmera. Porém, o indivíduo afirma que as caixas simplesmente dizem cereal. Uma segunda caixa no cômodo contém o que parecem ser garrafas vazias de água que secaram. Há um livro ao lado da barraca, fechado e sem título ou qualquer marcação de identificação. Na parede há o que parecem ser artigos de jornal recortados, mas o idioma não pode ser lido. O indivíduo é solicitado a remover os recortes para coleta. Todos os artigos, menos um, se desfaz ao toque por conta da idade avançada. O artigo intacto é colocado em um compartimento de amostras portátil e parece ser mais recente se comparado aos outros. Solicitado a investigar o livro, o indivíduo se move em sua direção. Há uma anomalia no áudio, e um guinchado alto e metálico domina todas as comunicações por 3,5 segundos. O indivíduo ainda não tocou no livro, e quando o ruído cessa, pede ao controle que repita o pedido. O controle não fez nenhum pedido durante esse tempo, uma vez que os fones foram removidos. O indivíduo é aconselhado a deixar o cômodo e percebe que a porta começou a se fechar sozinha lentamente e, se deixada como está, fecharia por completo. O indivíduo é aconselhado a deixar a porta em paz e investigar a porta da direita. Uma análise cuidadosa dos próximos 10 segundos de gravação revela que conforme a câmera vira, uma figura é visível no final do túnel, onde a sétima porta se encontra. A porta está aberta, somente o suficiente para revelar uma face pela brecha pouco antes que a porta se feche silenciosamente. Nenhum detalhe pode ser visto. O indivíduo investiga a segunda porta na direita, sem mencionar ter visto qualquer coisa fora do normal. Essa porta se move ao ser empurrada e, após alguns golpes repetidos, abre-se o suficiente para que seu interior seja visto de um ângulo. Um quadro de cortiça é visível com mais artigos pendurados. A parte de cima de uma caixa de cereal pode ser vista no chão, além do que parece ser uma mão com a palma para cima. O indivíduo fecha a porta e faz com que a câmera passe pela sétima porta, que permanece fechada. Uma vez que não há mais o que explorar, é pedido que o indivíduo retorne. O indivíduo não faz nenhum protesto, somente reclamando do fedor cada vez pior. Conforme o indivíduo retorna pelo túnel, a gravação não mostra qualquer mudança ou anomalia, mas o controle relata um movimento repentino no sistema de cabos, puxando cerca de 100 metros adicionais de cabo antes de afrouxar novamente e então esticar. A gravação mostra o indivíduo subindo lentamente pelo túnel, enquanto o controle tenta verificar a integridade do sistema de polias. É solicitado que o indivíduo pare de subir, mas este afirma não estar escalando e que a corda o está puxando para cima. Pânico domina os dois lados e o indivíduo é instruído a preparar sua arma de fogo. Ao chegar no topo do buraco, nada é visível pela câmera e o indivíduo relata que não há qualquer mudança na paisagem, começando então a voltar, seguindo o caminho do cabo. Após andar cerca de 900 passos, o indivíduo pergunta quantos metros de corda foram utilizados. O controle admite não ter certeza devido a complicações, mas que como o indivíduo andou em linha reta até o buraco, sua trajetória de retorno também deve ser reta. O indivíduo parece preocupado ao afirmar que há mais cabo visível agora, se movendo em um ângulo de 90 graus a partir de um ponto no solo. O indivíduo move a câmera em círculo lentamente. Na gravação, atrás do indivíduo, um grupo de 37 figuras permanece parado e silencioso. Suas características não são identificáveis e eles não possuem a coloração azul que domina a paisagem. Novamente, há pânico no controle, mas o indivíduo afirma que a única anormalidade é o caminho angular formado pelo cabo. O indivíduo puxa seu lado do cabo, que encontra-se esticado e imóvel. O controle começa a puxar o sistema de polias, acabando com a frouxidão remanescente. O puxão no cabo pode ser observado conforme a grama se desloca na porção posterior do ângulo, com a linha encontrando resistência conforme chega no ângulo. A câmera do indivíduo se desloca pelo cabo, que agora parece não mais estar preso, e é puxado normalmente. O controle solicita que o indivíduo volte pelo caminho do cabo e gritos de pânico do indivíduo são ouvidos no áudio. 5 tiros são disparados conforme o indivíduo mira a arma para algo não visto pela câmera. O controle relata ver o indivíduo voltando para o ponto de origem enquanto a câmera mostra o cabo desaparecendo em um ponto flutuante no ar. Quando o indivíduo passa por esse ponto, todo o cabo encontra-se novamente enrolado no sistema de polias e a câmera mostra somente o chão.
controle relata que o espelho demorou cerca de 5 segundos antes de se tornar reflexivo novamente e que SCP-093 permaneceu azul por 1 hora após ser recuperado. Um líquido com odor fedorento estava presente nas roupas do indivíduo e em suas mãos quando a pistola foi recuperada. Este fluido secou rapidamente e foi considerado insignificante para estudos devido à pequena quantidade de amostras. Os funcionários de controle relatam terem visto, ao monitorar o espelho, um ser humano enorme, rastejando no chão, facilmente 50 vezes maior que uma pessoa normal, sem características faciais e com braços muito curtos, se puxando na direção do espelho antes que se voltasse a mostrar reflexos. Devido à proximidade, mais detalhes não puderam ser vistos, mas pelo menos um funcionário alega que o ser parecia ter sido baleado devido às marcas em seu rosto sem qualquer outro detalhe. O kit portátil foi recuperado do indivíduo, contendo um artigo de jornal que dizia e arquivado como item